A Seul que Ji Yeon conhecia era um cenário impecável, onde cada movimento era coreografado, cada expressão meticulosamente ensaiada. No topo de um arranha-céu imponente, o escritório de advocacia brilhava como um farol de sucesso inatingível, mas em seu íntimo, o coração de Ji Yeon permanecia petrificado. Traída pelo ideal do amor em sua juventude, ergueu barreiras emocionais mais altas que os próprios edifícios que pontuavam o horizonte, transformando-se na rainha do frio, uma força incontestável nos tribunais. Sua reputação precedia seus passos, marcando-a como invencível. Entretanto, o destino, esse maestro implacável da ironia, preparava uma sinfonia de reviravoltas que ameaçava desmantelar o reino gelado que ela tanto se esforçara para construir. Como uma tempestade torrencial em uma noite serena, Kang-min invadiu a existência meticulosamente planejada de Ji Yeon. Chefe carismático e propenso à desordem, ele personificava um incêndio descontrolado, pronto para reduzir a cinzas a frieza que a aprisionava. Acusado de apropriação indevida de propriedade intelectual, ele representava tudo que a advogada mais abominava: a espontaneidade impulsiva, o caos inerente à vida e a audácia de questionar as normas estabelecidas. Contudo, por trás daquele sorriso travesso e do olhar cintilante, ocultava-se um segredo sombrio, uma teia intrincada que ligava os destinos de ambos de uma maneira inevitável e perturbadora. A atração magnética entre Ji Yeon e Kang-min era uma bomba-relógio prestes a explodir, cada troca de olhares carregada de eletricidade, uma faísca incandescente buscando ignição. Em meio a simulações de julgamentos simulados em cozinhas fervilhantes de caos e investigações repletas de contratempos hilários em reality shows culinários, o humor servia apenas como uma máscara tênue para uma tensão crescente, um desejo proibido que desafiava os limites da lógica e da razão. O que Ji Yeon ainda não conseguia prever era que este caso, inicialmente considerado rotineiro, abriria as comportas para um passado obscuro e inquietante, onde segredos há muito sepultados pairavam como fantasmas vingativos, ansiosos para ressurgir e assombrar o presente. Kang-min não era meramente um cliente em busca de absolvição, mas sim a peça central de um quebra-cabeça doloroso que Ji Yeon se esforçava para manter esquecido. Intimamente ligado ao homem que outrora esmagara seu coração em miríades de fragmentos, ele detinha o poder singular de destruir completamente sua vida ou, paradoxalmente, oferecer-lhe a oportunidade de reconstruí-la sobre alicerces mais sólidos e verdadeiros. Agora, dividida entre a busca obstinada pela verdade e a batalha implacável contra seus próprios sentimentos conflitantes, Ji Yeon se encontrava à beira do abismo, confrontada com a escolha mais desafiadora de sua trajetória: confiar no instinto frio e calculista que a definia como advogada, ou ceder ao calor tentador de um coração que ansiava desesperadamente por amor, mesmo que isso implicasse desenterrar o passado doloroso que a perseguia incessantemente. Será que a implacável rainha do frio ousaria desafiar seu próprio reino gélido, permitindo que o calor do amor derretesse as camadas de gelo que a aprisionavam? Ou sucumbiria às chamas abrasadoras de um desejo perigoso e ilícito, destinado a consumi-la por completo? Seul, a metrópole sul-coreana que jamais dorme, estendia-se como um labirinto de concreto e aço, iluminada por luzes neon que cintilavam promessas efêmeras e arranha-céus que desafiavam a gravidade, como adagas de ambição fincadas no céu. Era nesse palco de contrastes gritantes que Ji Yeon, a renomada advogada conhecida como a Rainha do Frio, personificava sua persona gélida e inatingível. Seu escritório, situado no pináculo de um dos edifícios mais imponentes da cidade,
não era meramente um local de trabalho, mas sim um santuário asséptico, um espelho fiel de sua alma blindada contra as intempéries emocionais. Ali, cada objeto possuía um lugar definido, cada compromisso seguia um cronograma rigoroso, e cada emoção era mantida sob 7 chaves, trancada a ferrolho em um compartimento secreto de seu coração. Aos 32 anos, Ji-yeon liderava com maestria o departamento jurídico de um escritório de advocacia de prestígio, um feito que despertava a inveja de muitos, mas que para ela ressoava como um eco vazio em um salão deserto. Sua rotina exaustiva era um ciclo implacável de casos complexos que exigiam soluções astutas, reuniões estratégicas repletas de táticas e subterfúgios, e jantares protocolares onde as aparências importavam mais que a sinceridade, um labirinto de responsabilidades que a mantinha propositalmente distante da dor lancinante de um passado sombrio e persistente que se recusava a conceder-lhe o alívio do esquecimento. A traição perpetrada por seu primeiro amor, um episódio traumático ocorrido durante seus anos árduos na faculdade de Direito, marcou-a como uma cicatriz indelével, moldando-a em uma fortaleza inexpugnável, impenetrável a qualquer demonstração de afeto ou vulnerabilidade. Aquele rompimento abrupto e inexplicável, seguido pelo desaparecimento misterioso do rapaz que outrora jurara amá-la para sempre, deixou uma ferida aberta e purulenta que Ji-yeon se esforçava incessantemente para ignorar, encontrando refúgio e consolo no trabalho incessante como uma forma distorcida de autopreservação. Seus colegas a admiravam com fervor. Alguns até a temiam em segredo, mas poucos ousavam se aproximar daquela aura gélida e intimidadora que a envolvia como uma mortalha invisível. No entanto, por trás daquela fachada de gelo e aço, no recôndito mais profundo de seu ser, Ji-yeon ansiava por algo mais, por um vislumbre fugaz de calor humano, por uma conexão genuína e autêntica que pudesse romper a barreira espessa de gelo que a aprisionava em sua solidão autoimposta, afastando-a do mundo vibrante e pulsante que a cercava. Kang-min, em contrapartida, habitava um universo sensorial completamente oposto ao de Ji-yeon, um reino de estímulos vívidos e experiências imersivas. Seu restaurante, um refúgio acolhedor e convidativo, que destoava do caos urbano circundante, era um turbilhão de aromas tentadores que aguçavam o paladar, cores vibrantes que alegravam a alma e sons reconfortantes que acalmavam o espírito. Aos 35 anos, ele já havia conquistado o renome como um chefe talentoso e inovador. Um verdadeiro artista da culinária que transformava ingredientes simples e cotidianos em experiências gastronômicas memoráveis e extraordinárias. Sua cozinha era um palco de improvisação constante, onde as regras convencionais eram desafiadas com audácia e a criatividade era celebrada como a força motriz por trás de cada prato concebido. Kang-min era a personificação da espontaneidade, um espírito livre e despreocupado que valorizava na alegria efêmera, a amizade sincera e a paixão avassaladora acima de todas as outras coisas. Entretanto, por trás de seu sorriso cativante e de sua energia contagiante, daquela aura de otimismo inabalável que o caracterizava, escondia-se uma vulnerabilidade profunda que pouquíssimos, quando Ji-yeon decide investigar o passado de Kang-min, descobre que ele não apenas conhecia seu antigo amor, mas era seu irmão. O choque a paralisa, questionando se o destino estaria zombando dela ou lhe dando uma segunda chance disfarçada. A revelação a faz ponderar. Estaria defendendo o homem que, indiretamente, destruiu seu coração ou o único capaz de curá-lo. O escritório exalava o aroma cortante do desinfetante, uma barreira química contra o caos do mundo exterior.
ecoando a frieza que Ji Yeon cultivava em seu interior. O dossiê de Kang Min repousava sobre sua mesa impecável como uma mancha, um lembrete incômodo de que sua rotina meticulosa estava prestes a ser desmantelada. Roubo de propriedade intelectual, dizia a capa, mas para ela significava roubo da minha paz. A ideia de defender aquele chefe imprevisível era uma afronta à sua ordem. Não posso, murmurou ao seu reflexo severo na janela panorâmica. Sua agenda, um mapa rodoviário da perfeição, não tolerava desvios. O sócio sênior, um mestre da manipulação com um sorriso condescendente, fora inflexível. Este caso é crucial, Ji-yeon. Confio em você. Uma ordem disfarçada de elogio. Kang Min, segundo os registros, era o oposto de tudo que Ji Yeon representava. Um espírito livre, um improvisador nato, um artista do caos culinário. Sua cozinha era um santuário de cores e aromas intensos. Um lugar onde as regras eram feitas para serem quebradas. Um território desconhecido e ameaçador para a rainha do frio. Um calafrio percorreu a espinha de Ji Yeon. Um pressentimento sombrio de que estava prestes a enfrentar mais do que um simples caso. Não vou me envolver, repetiu, como um mantra protetor. Mas o destino, com sua crueldade peculiar, já havia começado a tecer sua teia. Um telefonema anônimo, sussurrando segredos sobre o passado de Kang Min, despertou algo adormecido em seu interior. A curiosidade insaciável da advogada, a sede implacável pela verdade. Uma pulsação fria, a certeza de que este caso era uma caixa de Pandora prestes a ser aberta, invadiu sua mente. A recusa inicial de Ji Yeon começou a ruir, substituída por uma determinação sombria. Descobrir a verdade, mesmo que isso a obrigasse a encarar seus próprios fantasmas e arriscar o que restava de seu coração blindado. Um jogo perigoso estava prestes a começar, e Ji Yeon, sem saber, já havia dado o primeiro passo. A bruma densa que pairava sobre Seul parecia prenunciar a tempestade que se aproximava, tanto em sua vida profissional quanto pessoal. O caso Kang Min não era apenas mais um processo, mas sim um portal para um mundo de segredos, paixões e perigos insuspeitos. A escolha, como sempre, era sua. Mas desta vez, o preço da verdade poderia ser alto demais para suportar. O celular, retinindo em sua mão, rompeu o véu de normalidade como um tiro. Era uma voz rouca, a ética, destilando pavor. Kang Min é culpado. A receita, ele a roubou. O impacto a vergastou, estilhaçando a réstia tênue de confiança que ousara germinar. O chão sob seus pés se desfez, lançando-a em um abismo de incertezas. A advogada, outrora inabalável, vacilou sob o peso da traição. As palavras ecoavam em sua mente enquanto corria pelas artérias de Seul, o firmamento plúmbeo, urdindo uma tempestade iminente. A atmosfera, densa e opressiva, refletia o turbilhão que devastava seu interior. Ao alcançar o restaurante de Kang Min, deparou-se com uma cena dantesca. Fitas policiais demarcavam o local. A multidão ávida saciava a curiosidade mórbida, com flashes incessantes, e a algazarra urbana cedia lugar a um silêncio sepulcral. A visão de Kang Min, subjugado pelas algemas, conduzido por autoridades inflexíveis, cravou-se em sua memória como um estigma indelével. Os olhos, antes um caleidoscópio de vivacidade, agora abrigavam um abismo de desalento. Ao tentar aproximar-se, foi repelida por um oficial impassível. As palavras gélidas de Kang Min, murmuradas em um fio de voz, rasgaram o ar como estilhaços de vidro. Vá embora, Ji Yeon, não se envolva nisso. Naquele ínterim, a verdade brutal a atingiu em cheio. O caso Kang Min transcendia a mera disputa por direitos autorais, revelando-se uma conspiração intricada de embustes, perversidade e segredos nauseabundos. Ji Yeon
inadvertidamente, adentrara um labirinto de horrores, onde cada passo a impelia para mais perto do abismo. O medo, que antes a imobilizava, transformou-se em fúria incandescente, um incêndio voraz que consumia qualquer resquício de hesitação. Observou, impotente, Kang Min ser empurrado para o interior do furgão policial. A sirene ululante, trespassando o tecido da realidade, selando seu destino. Aquele grito agudo reverberou como um decreto inexorável, marcando o ponto de não retorno. A rainha do frio, cuja altivez e pragmatismo eram lendários, agora era impelida por uma força motriz irrefreável, a necessidade premente de desenterrar a verdade e eximir Kang Min, mesmo que isso implicasse sacrificar a própria essência. A partir daquele instante fatídico, Ji Yeon transpôs as fronteiras da segurança e da previsibilidade, aventurando-se em um território inóspito, onde o amor e a traição se entrelaçavam em uma valsa macabra, e onde a distinção entre a moralidade e a depravação se esvaecia em uma miragem. Sua jornada, dali em diante, seria o processo mais desafiador, angustiante e transformador de sua existência. O coração de Ji Yeon, há muito aprisionado sob camadas de gelo, palpitou com uma intensidade antes desconhecida, impelindo-a a desvendar os enigmas sombrios que pairavam sobre o caso Kang Min, e a lutar com unhas e dentes pela justiça, pela redenção e, quem sabe, por um vislumbre tênue de esperança em meio à escuridão avassaladora. As trevas, outrora um refúgio seguro, agora se tornavam um campo de batalha, onde a rainha do frio teria que confrontar seus maiores medos e transcender suas próprias limitações para salvar não apenas Kang Min, mas a si mesma. As algemas que aprisionavam Kang Min ecoaram em seu interior, galvanizando a determinação de Ji Yeon. A rainha do frio renascera, impulsionada por uma obstinação inflexível, expor a verdade por trás da acusação de plágio. O escritório, seu refúgio antes, metamorfoseara-se em campo de batalha. O primeiro lance, uma visita a Kang Min na penitenciária. As paredes inóspitas, a sombra da desesperança em seu semblante, confrontaram Ji Yeon com a fragilidade que ele ocultava. "Eu sou inocente, Ji Yeon", ele rogou, a voz embargada. "Estão me incriminando, eu juro." A advogada, cética por instinto, discerniu a sinceridade em suas palavras. Uma aliança impensável floresceu ali, cimentada pela penúria e pelo anseio mútuo por justiça. O retorno ao escritório foi banhado por olhares gélidos e murmúrios viperinos. A reputação de Ji Yeon, outrora imaculada, fora manchada pela proximidade com um delinquente. Uma faísca de esperança surgiu na figura de Park Soo-jin, uma jovem advogada perspicaz e ambiciosa que se prontificou a colaborar. "Eu sei que Sun-bai acredita nele", Soo-jin afirmou com ímpeto nos olhos. "E eu confio no seu discernimento." Uma companheira inesperada irrompeu no caos, doando sua aptidão e fidelidade irrestrita. A apuração a conduziu aos opositores de Kang Min, a dinastia Choi, titãs do setor alimentício, propensos a atos extremos para salvaguardar seu domínio. O timoneiro, Choi Jin-woo, personificava o poder e a crueldade, seus olhos analisando Ji Yeon como uma simples engrenagem. "Kang Min é um usurpador", decretou, a voz impregnada de escárnio. "Ele pagará por sua ousadia." A entrevista, realizada em uma cobertura suntuosa com vista para Seul, foi uma exibição de força. Choi Jin-woo delineou seu império, gabando-se de sua influência e conexões. "É um erro desafiar a família." "Choi, senhorita Ji Yeon", ele advertiu, seu sorriso contendo uma ameaça velada. "Aconselho que abandone este caso." A recusa de Choi Jin-woo em ceder ecoou como um desafio,
reverberando na mente de Ji-yeon. Ele acha que pode me intimidar? Ele vai ver do que sou capaz. A rainha do frio, antes confinada às regras do sistema, agora se dispunha a quebrá-las, a dançar na corda bamba da ética para alcançar a verdade. A primeira provação surgiu como uma tempestade. O escritório a afastou do caso, cedendo à pressão da família Choi. Ji-yeon se viu isolada, abandonada à própria sorte. Eles acham que me derrotaram, que vou desistir? Mal sabem eles que é só o começo. Sujin, leal escudeira, surgiu como um farol na escuridão. Não podemos lutar contra eles de frente, Sunbae advertiu, mas podemos ser mais espertas. A jovem advogada, com sua inteligência afiada e contatos improváveis, tornou-se a arma secreta de Ji-yeon, sua bússola moral em um mar de corrupção. A investigação paralela as levou a um antigo funcionário da família Choi, demitido sob circunstâncias suspeitas. O homem aterrorizado hesitou em colaborar, mas o olhar implacável de Ji-yeon e a promessa de proteção o convenceram a falar. Suas palavras revelaram uma teia de fraudes, subornos e ameaças, um submundo sombrio que a família Choi escondia sob o verniz da respeitabilidade. A cada nova descoberta, o perigo se intensificava. Ji-yeon passou a ser seguida, seu apartamento revistado. O medo a assombrava, sussurrando dúvidas e incertezas. Vale a pena arriscar tudo por um homem que mal conheço? Mas a imagem de Kang-min, algemado e vulnerável, a impelia para frente, lembrando-a da promessa que fizera a si mesma: descobrir a verdade, custasse o que custasse. A rainha do frio, agora uma guerreira solitária, brandia a espada da justiça, disposta a desafiar um império para defender um coração aprisionado. A batalha, porém, estava apenas começando. O depoimento do ex-funcionário Choi, a espinha dorsal de sua defesa, ruiu sob o peso da coerção. A chantagem, a ameaça implícita à sua família, o forçaram a renegar cada palavra perante o tribunal. A verdade, qual areia movediça, escapava por seus dedos, afogando as esperanças de Ji-yeon. A terra tremeu sob seus pés e a confiança, que antes a impulsionava, vacilou, qual vela ao vento. A deserção de Soo-jin, subjugada pelas artimanhas insidiosas da família Choi, representou o golpe final, a estocada que a prostrou. Desamparada, isolada, Ji-yeon se viu à beira do precipício, encarando seus demônios mais recônditos. A traição de seu primeiro amor, a frieza que erguera como escudo, a culpa pungente por ter falhado com Kang-min, tudo a assaltava em um vórtice de amargura e remorso. Na penumbra da noite, sob o manto denso da solidão, Ji-yeon permitiu-se sucumbir, questionando se a advogada do coração possuiria a força necessária para renascer das cinzas. A tempestade, outrora longínqua, agora se abatia com um ímpeto implacável, ameaçando extinguir a tênue fagulha de esperança que ainda ousava persistir em seu íntimo. A alma gélida da advogada, outrora imune às vicissitudes da paixão, tremia sob o vendaval de sentimentos conflitantes, testando os limites de sua resiliência e pondo à prova a essência de sua humanidade. A escolha, como sempre, caberia a ela: render-se à escuridão que a circundava ou reerguer-se com a força de um coração renascido, disposta a lutar por aqueles que amava, mesmo que isso significasse desafiar as forças mais tenebrosas e arriscar a própria vida. Em um turbilhão de memórias, Ji-yeon revisitou o dia funesto em que seu primeiro amor, Kim Jae-hyun, a abandonara sem uma justificativa plausível. O embate acalorado, os impropérios trocados sob o dilúvio torrencial, a mágoa, lancinante e pungente, persistia em assombrá-la. Jamais amarei novamente, jurara, erguendo trincheiras para proteger seu coração. Agora,
Face à afronta perpetrada contra Kang Min, a promessa desmoronava, dando lugar a um impulso irrefreável. A ânsia de redimir o passado, de comprovar a si mesma que era capaz de amar e salvaguardar. A alvorada irrompeu pela janela, afugentando a sombra que pairara durante a noite. Ji-yeon, com a determinação renovada, refez seus passos, revisando meticulosamente cada nuance do caso sob uma ótica inédita. Soo-jin, hesitante, surgiu em sua porta. "Me perdoe, Sun-bae", implorou, a voz embargada pelo arrependimento. "Coagiram minha família, mas possuo informações cruciais." A lealdade, a exemplo de uma fênix, ressuscitava das cinzas da perfídia. Em conluio, desmantelaram um intrincado esquema de branqueamento de capitais, arquitetado pela família Choi para encobrir suas atividades. Escusas. A receita roubada, em essência, era um ardil, um engodo para atrair Kang Min a uma arapuca. A verdade multifacetada e sombria irrompia, dissipando a névoa da incerteza. Com o auxílio de um hacker anônimo, uma antiga relação de Soo-jin, Ji-yeon adquiriu provas cabais da Kon, a verdade escancarada em suas mãos. Ji-yeon e Soo-jin urdiram uma manobra ousada: desmascarar a família Choi durante um suntuoso evento filantrópico, onde a nata da sociedade de Seul se faria presente. A teia estava tecida, contudo a ameaça pairava iminente, espreitando em cada recanto. Kang Min, alforriado sob fiança, suplicou para participar, para defrontar seus algozes face a face. "Preciso fazê-lo, Ji-yeon", clamou, a voz embargada por uma cólera reprimida. "Eles ruíram com meu destino e não permitirei que zombem da justiça." A advogada hesitante cedeu ao clamor, admitindo a premência de Kang Min em encarar seus fantasmas. O alvorecer da noite de gala surgiu sob um céu plúmbeo, prenunciando a tormenta que se avizinhava. Ji-yeon, envolta em um vestido negro sofisticado, sentiu um arrepio gélido perpassar sua espinha. Chegou a hora, pensou, o coração a palpitar em compasso alucinado. Soo-jin, ao seu lado, emanava firmeza. "Estamos juntas nessa jornada", Sun-bae assegurou, com um olhar resoluto e confiante. No salão faustoso, o Fausto e a opulência dissimulavam a corrupção que se alastrava nas sombras. Choi Jin-woo, amparado por seus jagunços, exalava poder e soberba. Ji-yeon respirou fundo, convocando toda a sua intrepidez. O embate estava prestes a começar e a advogada do coração, armada com a verdade, estava disposta a sacrificar tudo em prol da justiça. O duelo derradeiro se aproximava e o futuro de Kang Min e de todos os envolvidos pendia por um fio tênue, prestes a se esgarçar sob o peso do destino. As provações derradeiras se aproximavam e a rainha do frio teria que derreter as últimas barreiras de gelo para triunfar. Sob o fulgor hipnótico dos candelabros de cristal, Ji-yeon elevou a voz, silenciando o burburinho da assembleia. "Esta noite, a família Choi exalta sua opulência", asseverou com um tom glacial que cortava o ar. No entanto, por trás dessa máscara de integridade, esconde-se uma malha de delitos e desmandos. O espanto percorreu a multidão, qual um calafrio. Choi Jin-woo, com a face rubra de ira, tentou silenciá-la, mas Ji-yeon, inabalável, brandiu as evidências. Registros, transferências bancárias ilícitas, depoimentos gravados. A verdade, qual um raio em noite escura, irrompeu no salão, desvelando o submundo sórdido da família Choi Kang-min. Postado ao lado de Ji-yeon, fitou Choi Jin-woo, a voz impregnada de repúdio. "Intentaste extinguir-me", vociferou, "mas a honestidade sempre prevalece." O confronto derradeiro se estabeleceu, as palavras trocadas como estocadas, a tensão na atmosfera quase palpável.
Su Jin, manobrando em conluio com as forças da lei, orquestrou a captura da família Choi. O poderio, outrora indestrutível, ruiu sob os olhares atônitos da elite de Seul. Ji Yeon, no olho do vendaval, sentiu um misto de beatitude e prostração. A rainha do frio, enfim, descobrira a chama em seu peito. Com a família Choi sob custódia, Kang Min foi absolvido de todas as acusações. A justiça, ainda que tardia, por fim triunfara. Ji Yeon, fitando o chefe nos olhos, esboçou um sorriso há muito esquecido. Um sorriso genuíno, eivado de afeto e esperança. Entretanto, a epopeia estava longe de sua consumação. As cicatrizes do pretérito ainda latejavam, e a aurora incerta se descortinava como um horizonte enigmático. E agora a vós, prezados leitores, ousais acreditar na capacidade transformadora do amor? Atestais coragem para desafiar o sistema em prol da verdade. A advogada do coração comprovou que a audácia e o afeto são capazes de ressignificar o destino. Um ano se esvaiu. Kang Min, ilibado de quaisquer culpas, reergueu seu restaurante, transmutando-o em um oásis de deleites gastronômicos e fraternidade. Ji Yeon, a seu lado, irradiava uma beleza apaziguada. A rigidez de outrora desvanecida, dando lugar a uma candura acolhedora. O sorriso, antes raro e comedido, agora florescia com espontaneidade, iluminando-lhe o semblante. Em seu escritório, agora adornado com um quê de irreverência e autenticidade, Ji Yeon acolhia novos clientes, impulsionada por uma veemência renovada pela equidade. A rainha do frio cedera espaço à advogada do coração, uma baluarte incansável em prol dos desvalidos, uma voz em defesa daqueles que não